após, né, o assassinato de Charlie Kirk, e os jovens universitários questionados sobre o que eles achavam daquilo. Olha só a resposta deles, é um vídeo curto. Happy, goodbye. And killed? That's good. Had to do it. Yes. Essas ideologias nefastas, como a do comunismo ideológico, uma ideologia oriunda do Satanás, como eu disse, uma ideologia diabólica mesmo. Sim. Essas ideologias, elas cauterizam a mente das pessoas a ponto de que nós vemos hoje uma geração sendo formada que é condizente com um absurdo como esse que ocorreu. Eu vou pedir aqui a nossa produção para que possa colocar esse vídeo que foi feito após, né, o assassinato de Charlie Kirk, e os jovens universitários questionados sobre o que eles achavam daquilo. Olha só a resposta deles, é um vídeo curto. Kirk got shot and killed. How do you feel? Happy, goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow. That's good. That's good that people are getting shot just off a political view. Good that people are dying in America. Did you see that Charlie Kirk got shot and killed today? Yes, I did. How do you feel about that? I don't really have any feelings about it. Who are you? Charlie Kirk got shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. But Yeah, I appreciate your honesty. I truly do. So you said someone had to do it. yes. Try not to get all pulled up into that, but he was a misogynist. He was a disgusting person with disgusting beliefs. So if you had a magical wand, a magical button that you could press and keep him from being assassinated, would you press that? No. I think things happen for a purpose. And if that's how his life was ended, then that's how it was ended. So. Você está vendo aí? Veja que eles são favoráveis a atos como esses. Mas eu É muito chocante, né, Tassos? é Porque chocante. às vezes a gente tem dificuldade de achar, assim, de entender que há pessoas que realmente desejam o mal de outra só porque ela pensa diferente. Isso. Agora, Camila, eu fico meio cético em achar que, naturalmente, esses jovens podem pensar assim, eles são doutrinados. Sim. Existe São uma influenciados. formação terrível mental, uma cauterização mental. A universidade hoje está perdendo o seu papel, perdendo a sua influência. Está se tornando não apenas um ambiente descartável, desnecessário, mas um ambiente nocivo. É. Nós somos a primeira geração aqui no Brasil que não quer, muitos de nós da nossa geração não quer que os filhos vão para as universidades públicas. As privadas estão da mesma forma, mas as públicas são piores. É verdade. É verdade. Não é isso? Isso, é verdade. Muitos pais hoje em dia não querem. Não tem nenhum interesse, inclusive, que seus filhos façam Enem, né? Procuram universidades privadas, nós sabemos que também tem uma influência, mas não é, ainda... Pelo menos tem um controle maior. Isso, tem um controle maior. E a gente vê, né, Tassos, tudo isso acontecendo, né? Tá tudo tomado. Qual seria o remédio? Como é que nós cristãos, conservadores, de valores eternos, cujos valores são contrários a tudo que o mundo prega, tudo o que a gente está vendo nas mídias e tudo. Como é que o cristão deve se posicionar? Qual deve ser o remédio para tudo isso? Porque o problema a gente tem visto nas universidades, a gente tem visto nas ruas, a gente tem visto a nossa juventude, né, mudando, né, e essa maldade se infiltrando, né, no meio dos jovens. Esse vídeo aí é extremamente chocante, não é? Qual seria o remédio? Como é que a gente se posiciona nisso daí? Eu também abordo isso no livro, interessante, que alguns capítulos, e um dos quais é sobre o papel dos pais em relação à criação dos seus filhos. Certo. Os pais cristãos têm de entender que eles têm um chamado específico dado por Deus para cuidar dos filhos que são a herança do Senhor.
Então os pais têm que deixar bastante claro para os filhos. Olha, meu filho, o comunismo é uma ideologia do Satanás. Sim, deixar tudo claro, Deixar né, Tassos? claro, é anticristã. Não existe cristão abortista. Não existe cristão Sim, abortista. cristão Não- que defende assassinato. não existe cristão antipatriarcalista, antinatalista, a favor do movimento político LGBTista. Não existe cristão assim. Cristãos que propõem que os jovens se envolvam em uma ideologia que os afasta da realidade e passam a ter ódio do cristianismo. Porque só há verdadeira tolerância, respeito em ambientes genuinamente cristãos. Olha, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Há mais tolerância e mais liberdade na igreja cristã do que na universidade pública. É. Se na igreja cristã a gente consegue fazer um congresso sobre o que for. Na igreja cristã a gente consegue fazer um congresso sobre evolução contra criacionismo. Entendeu, Camila? Evolução contra criacionismo. Mas você não consegue fazer isso na universidade. É verdade. Mas Aí qual é a solução? Os pais, primeiro ponto, os pais têm que assumir o papel que lhes é cabido, que lhes é dado por Deus. Esse é o primeiro passo. Tem que educar os seus filhos, não deixar que a escola assuma esse papel, muito menos o Estado. E educar na verdade, né, Tasso? Deixando as coisas claras, colocando os pingos nos is, não é dizendo, olha, não basta só dizer que isso é ruim para você, né? Olha, não se meta com esse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento vai causar destruição. É dizer que isso é o tipo de pensamento que é do Satanás, é uma ideologia que vem do mal, do inimigo das nossas almas. Deixar as coisas claras, né? Não subentendidas, não é O isso? inimigo de nossas almas, como você bem falou, é uma estrutura que tem por fim destruir as almas. É. Tem que deixar bastante claro. E para deixar bastante claro, tem que assumir o papel, porque hoje tem muitos pais, inclusive dentro do cristianismo, que estão terceirizando o seu papel de educar os filhos. Isso. Aí passam para a escola. Muitas vezes a escola tem um professor com a ideologia também formada nesse ambiente, uma ideologia anticristã, comunista, para exercer influência. Cuidado com a falácia do tempo integral. Cuidado, não sei que o tempo integral é necessariamente ruim, não, mas se você botar uma pessoa no tempo integral, o que você está fazendo é o seguinte: você está dando áreas de exercício de poder, de influência, de formação de personalidade para um terceiro que caberia a você. Então a escola não serve para educar. Quem educa são os pais. A escola serve para ensinar. Então, se sua escola lá, a escola do seu filho, estiver passando para o seu filho coisa que não seja português, matemática, história, química, física, seja como se portar, elementos da ética, da estética, isso não é papel da escola. A escola não é para ensinar a ser um cidadão assim, assado, não é. Isso é papel dos pais. Então, isso é o primeiro ponto. O primeiro ponto é isso, fortalecimento da família como núcleo sólido. A família do Senhor é o maior núcleo de resistência contra isso. Uma família unida, os laços de cumplicidade internos de uma família não são facilmente rompidos